É um prazer estarmos juntos novamente para concluir a nossa série de estudos sobre a missão cristã no mundo moderno, em diálogo com a obra homônima de John Stott. Temos conversado aqui nestas quintas-feiras, hoje é o nosso quinto encontro e o último desta série. Eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, para nós darmos início ao nosso estudo nesta noite, saudando não apenas os presentes aqui, mas também aqueles que estão acessando o canal no YouTube, o canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Eu sou Raimundo Montenegro, sou pastor aqui na igreja, e hoje esperamos, pela graça de Deus, concluir essa série de estudos. Deixa a sua Bíblia aberta, vamos orar ao Senhor, logo em seguida nós vamos ler no capítulo 1. Ó Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença, te rendemos graças por estas semanas que tivemos estudando sobre esse chamado do Senhor para nós como Tua igreja, o Teu povo, para Te servirmos e servirmos na nossa época. Pedimos a Deus que Tu nos ajudes mais uma vez, dando-nos a iluminação do Teu Espírito sobre esta realidade tão importante em nossa vida, a realidade da conversão que vamos refletir hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, uma fala do apóstolo Paulo, do verso 8 ao verso número 10, logo após a saudação, quando ele, como é do seu costume, elenca os motivos de ações de graças a Deus pela vida da igreja destinatária da carta. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Vamos ler juntos, a uma só voz? Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Uma breve palavra aqui de início, baseada nesse texto. O apóstolo Paulo, logo no início da sua carta aos Tessalonicenses, apresenta os motivos, como toda carta, ele costuma apresentar os motivos de gratidão a Deus pela vida daquela igreja, a igreja destinatária. Neste caso aqui, que nós lemos, ele está dando graças a Deus pelo impacto que a conversão daqueles cidadãos de Tessalônica a Deus causou na região. Veja o que nos é dito aqui, no versículo 8 ele diz: repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia, ali era o distrito da Macedônia, Tessalônica era uma importante cidade do distrito da Macedônia. Eu tive o privilégio de visitá-la quando nós vivemos na Albânia. Nós fomos atrás de uma medicação que não tinha na Albânia, então a Grécia era o país vizinho mais fácil de chegar e que tinha esses recursos. E Tessalônica era a maior cidade grega próximo do sul da Albânia. E nós fomos lá, e assim, é emocionante, Você está num lugar que tem relatos bíblicos a este respeito. Passamos por Tessalônica e ficamos hospedados na cidade vizinha, Hagia Triades, que em grego significa Santíssima Trindade. É bem curioso que a Grécia tem essa tradição cristã nos nomes e tal. E aí eu não tenho como não lembrar, eu tive a oportunidade de conhecer. Ali existe a presença cristã desde aqueles dias. E o impacto foi muito grande porque, embora o distrito fosse chamado distrito de Macedônia, em linhas gerais é a Grécia, é a cultura grega, é o povo grego. Isso deu até um conflito recentemente resolvido há pouco tempo na ONU, com a nomenclatura do país vizinho do norte, porque eles não estavam, um dos bloqueios era da Grécia, porque eles estavam querendo se chamar de Macedônia, e a Grécia lutou e disse: não, Macedônia é um distrito da Grécia, isso é outra história. E aí chegaram num acordo no final,
e aí o país do norte foi registrado como República da Macedônia do Norte. Aí eles aceitaram. Não, então aí tudo bem, porque a da gema, a original, é nossa aqui. Qual é o contexto? É o contexto de filosofia grega, o contexto do platonismo, o contexto de politeísmo, não é? Essa realidade de imoralidade. Porém, quando a palavra do Senhor chega lá em Tessalônica, os tessalonicenses estavam entre aqueles povos que receberam a palavra de Deus com muita avidez, né? É tanto que o texto de Atos diz que os de Bereia, que é uma cidade um pouquinho depois de Tessalônica, a gente está Tessalônica, Hagia Triades e Pereia, hoje chama Pereia, né? Que é Bereia, são vizinhos próximos, né? Foram considerados mais nobres que os de Tessalônica porque eles conferiam, eles eram um pouco mais criteriosos em avaliar. Mas, no entanto, a Bíblia louva a maneira como eles receberam, com avidez. Você vê isso claramente sendo demonstrado também. Dá uma olhada no capítulo 2, versículo 13. Olha essa característica aí. Ó. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Certo? Então, assim, outro motivo que ele acrescenta aqui e destaca é exatamente o fato de que os tessalonicenses acolheram a palavra pregada pelo apóstolo Paulo, pelos apóstolos, como palavra de Deus. Eles, não é só um discurso de um homem, não é mais alguém falando em nome de Deus como tantos. E aí ele diz, este impacto de divulgar, de receber a palavra de Deus, foi de tal maneira na vida de vocês que não é preciso acrescentar mais nada. Né? Ficou o testemunho, ficou o impacto sendo dado às pessoas que estão próximas, é o que ele diz no versículo 8. Ele diz, olha, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, final do verso 9, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E isso é um sinal, gente, aqui explícito de uma conversão, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. De uma conversão genuína e verdadeira. Porque, vejamos aqui, esse contexto se deu há 2000 anos atrás, no primeiro século, numa realidade de politeísmo, ou seja, havia a crença em vários deuses. E o politeísmo não é um sistema de crença muito difícil de se conviver se a sua fé é tida como simplesmente mais uma. É mais um Deus, um acredita num, outro acredita no outro, a gente tem um. Mas o cristianismo, assim como o judaísmo, que professa a fé num único Deus, não é bem-vindo num sistema desse. Porque afirmar a crença em um único Deus significa dizer que todos os outros são mentirosos. Percebe? Então, para alguém dizer que cria no Deus da Bíblia, ele teria sérios apuros se ele não tivesse muita convicção do que estivesse dizendo. Porque dizer, olha, eu acredito no Deus da Bíblia, significa dizer, todo o restante a gente abandonou. E não só abandonou, nós consideramos como mentirosos, como enganadores. Percebe? O que ocorreu com os tessalonicenses? Ouviram a palavra de Deus, ouviram a mensagem cristã e creram. Creram nesta mensagem ao ponto de abandonar os deuses do amor, do sexo, do vinho, né? Das tempestades e por aí vinha. Né? Cada um deles que tinha. Paulo está dizendo aqui que eles se converteram de um sistema de crenças, e essa é uma ideia essencial para a gente entender conversão aqui, mas não se trata apenas de um aspecto racional, de um sistema de crença. A conversão, já antecipando uns pontos aqui, né, ela tem uma natureza espiritual ou transcendental também. Ele diz, vocês se converteram dos ídolos, ou seja, falsos deuses, para o Deus vivo e verdadeiro. Quer dizer, significa dizer que houve uma mudança de paradigma de sistema religioso, de um que cria em uma pluralidade de deuses, cada um especialista em algumas áreas, e aí o cristianismo se apresenta falando de um único Deus, criador de todas as coisas, e o Redentor no seu Filho Jesus Cristo. Né? Quando eles creem, eles mudam esse sistema, mas não só isso. A conversão é apresentada por Paulo aqui também como um relacionamento com Deus vivo e verdadeiro. Tem um aspecto conceitual, compreensivo, cognitivo aqui, e tem um aspecto relacional e espiritual de transformação de vida. Ele diz, e está produzindo para o fruto.
Não é só um sistema, percebe? Mudar um sistema por outro, a pessoa continua tendo capacidade de pensar, tomar decisões e tudo. Mas quando se experimenta uma mudança espiritual, quando se passa a caminhar com o próprio Deus, aí vem fruto que não pode ser simplesmente observado como fruto de uma mudança de pensamento. Não é? Ele diz, e os frutos estão aí. Veja que isso mudou radicalmente a maneira de ver, não apenas de politeísmo, mas de ver até o tempo. Porque o sistema grego politeísta era um sistema cíclico. Ele se acreditava que as coisas se repetiam. E agora, quando ele se converte com uma compreensão de realidade diferente, ao ponto de dizer o verso 10, para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Veja que a mudança é profunda, né? Eles passam a ver o tempo de uma maneira diferente, ele não é mais cíclico, ele está partindo de um ponto, de um Deus que criou tudo, de uma origem, e está indo para uma consumação final com a volta de Jesus Cristo. Muda a cosmovisão, não é? Uma mudança conceitual, de compreensão profunda. Então, a palavra conversão significa isso, mudança. É tanto que é usado no trânsito, não é? Aquela placa assim, proibida conversão à esquerda, proibida conversão à direita, que simplesmente é, você não pode dobrar para a esquerda e não pode dobrar para a direita, uma placa ou outra. Conversão é mudança. E por estes versículos nós percebemos que há uma série de realidades contidas no conceito bíblico da conversão. Ela é uma mudança de sistema de crença, de uma visão não bíblica para uma visão bíblica, uma conversão de divindades, de compreensão da divindade, no caso especialistas, menores, que convivem com outras, para um único Deus vivo, verdadeiro, Criador. Não é? Uma conversão como uma mudança de natureza espiritual. A pessoa estava morta nos delitos e pecados, e ao receber o Espírito Santo, nasce de novo, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quer dizer, a conversão como uma mudança sobrenatural, transcendental aqui. Veja que são vários conceitos. Nós vamos tentar desfiar alguns deles aqui nessa nossa conversa nesta noite. E aqui está presente. Bem, o que dá para a gente perceber e dizer já de antemão? E aí, preste atenção. Conversão é uma das palavras não apenas fora de moda, mas uma das palavras malquistas, mal queridas no mundo contemporâneo. Por quê? Pensa um pouquinho. Porque a conversão vai cair com o mesmo impacto que ocorria no primeiro século, numa época politeísta, de muitas ideias. Quando nós falamos de conversão, nós estamos pressupondo a afirmação de erro, de engano, de mentira para a verdade, de que se está perdido, e isso incomoda profundamente o homem contemporâneo. Quem é você para dizer que agora se converteu? Quer dizer que a pessoa pintou e bordou, aprontou a vida toda, dizia, eu aceitei Jesus, não é? Me converti e agora vou para isso. Isso incomoda. Incomoda porque a mentalidade natural é, quem pode bater no peito e dizer que tem a salvação? E aí, porque você mudou de religião, você diz que agora você está salvo, e eu estou ralando aqui, ó, tentando cumprir os mandamentos, e eu não tenho essa certeza, e você, de uma hora para a noite, eu conheço teu passado. Eu sei os goró que você tomava, as pessoas com quem você saía, e agora você está dizendo que foi para a igreja, se converteu e está salvo, percebe? Então, assim, há um incômodo muito grande para a sociedade contemporânea, porque a ideia de falar em conversão é tida pelos outros como alguém que está demonstrando uma certa arrogância espiritual. Eu tenho uma coisa que você não tem, eu tenho a verdade, eu tenho a salvação, você não tem. Eu tenho Deus comigo, você não tem. E muito mais agressivo quando o discurso cristão fala que o outro precisa se converter. Você já deve ter ouvido algumas pessoas dizendo assim, fulano é muito bom para fulano que ele está indo para a igreja, porque ele levava uma vida meio assim mesmo. Agora, você querer dizer que eu preciso também, entende? Então veja, o homem contemporâneo, o ser humano contemporâneo, ele também recebe isso de uma forma muito agressiva, né? Isso parece ofensivo porque pressupõe uma certa superioridade, né, da parte de quem está falando, pressupõe a denúncia do engano, da mentira e do erro para quem não caminha neste mesmo caminho. Não é? Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida,
e você diz, olha, se não for por Jesus, você está perdido, você precisa se converter a Cristo, então isso incomoda, muito mais na época contemporânea. Mas nós temos algumas outras coisas intrincadas aqui, misturadas, que tornam um pouco complexo e faz necessário a gente trabalhar alguns desses conceitos aqui. Há muitas ideias que estão associadas à palavra conversão. Não é? Basicamente, o John Stott destaca aqui duas ideias que são inimigas da ideia da conversão. Dois sistemas, né, de crenças, de maneira de ver a vida e ver a condição espiritual, que se sentem muito desconfortáveis com o tema da conversão que o cristianismo prega. São eles. Ele destaca aqui o sincretismo, ou o pluralismo desses dias, que todo mundo tem um pouquinho de verdade, porque assim, se ninguém pode bater no peito e dizer eu tenho a verdade e o outro não está com a verdade, está com a mentira, isso é bem pós-moderno, bem da nossa época, né? Quem é você para dizer que está com a verdade? Eu me encontrei desta maneira, eu me achei aqui desse caminho, né? Você falar de uma necessidade de conversão. Então veja, o pensamento sincrético, plural, de que cada pessoa vai descobrir o seu caminho, é um tipo de pensamento presente nos dias atuais e que vai se sentir muito desconfortável com o discurso cristão chamando a conversão. Mas por quê? Por que eu tenho que me converter para o seu caminho? Eu não posso desenvolver a minha espiritualidade no meu caminho? Eu não posso achar Deus do meu jeito? Por que eu preciso me converter para o seu caminho? Percebe? Esse é um ponto. O outro que ele vai dizer aqui é o universalismo, da outra ideia. Está um pouco associada, mas se a primeira diz que cada caminho é válido, a outra é bem típica de um pensamento liberal e diz, olha, no final todo mundo vai ser salvo. Né? Esse negócio de inferno é um Deus muito cruel, eu não consigo acreditar em um Deus que manda para o inferno. Né? Alguém coloca, então, assim, no fundo todo mundo vai ser salvo. O universalismo, quem abraça essa ideia de que no fundo está tudo bem com todo mundo, vai se sentir muito mal com o discurso de conversão. Certo? Então aqui fica claro, a gente vê essas dificuldades. Agora, será que todo desconforto da pessoa que não é cristã, do ser humano contemporâneo, que não professa a fé bíblica e cristã que nós professamos, com a chamada à conversão, é por causa dessas duas categorias? Do relativismo sincrético, plural, ou do universalismo? Aí nós precisamos ser humildes para dizer que não. Às vezes nós turvamos a água também. E aí o John Stott chama a atenção de um espírito que muitas vezes está presente em alguns evangélicos, que é uma certa arrogância proselitista que ele vai falar. É muito comum o evangélico reduzir o conceito de conversão à mudança para a sua religião. Parou para perceber? Isso é muito doído e dolorido, especialmente para o homem moderno ou contemporâneo, que é mais crítico com as instituições do que foi o homem moderno na etapa anterior. Não é? E que é mais cético com relação às instituições. Porque ele vai ouvir o seguinte, você quer dizer então que se eu mudar para a sua igreja, eu estou salvo. É a sua igreja que vai salvar. Aí a gente diz, não é assim, não é que é a igreja que salva, quem salva é Jesus. Mas se você for salvo para Jesus, você vai entrar. E às vezes fica essa confusão, esse ruído. Vale a pena a gente lembrar que o zelo, a busca intensa em que a pessoa entenda o nosso conteúdo de fé e se filie ao nosso grupo, não são necessariamente sinais de conversão espiritual. O judaísmo não foi marcado por um espírito missionário. O judaísmo como um todo. Mas havia segmentos dentro dele que foram. Vamos dar uma olhada em Mateus 23:15. Dá uma olhada aí. Mateus 23:15. O Senhor Jesus está citando esse espírito. Mateus 23:15 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito
e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Escribas e fariseus eram 2 grupos de religiosos profundamente dedicados nos dias de Cristo. Para nós, presta atenção que isso é importante, para nós ficou a imagem negativa das críticas de Cristo à presunção religiosa desses grupos. Porque quando a gente lê o Novo Testamento, a Bíblia começa no Novo Testamento já com esses grupos presentes. A gente não sabe como eles nasceram, porque foi no período interbíblico, entre o Antigo e o Novo Testamento. E nasceram como fruto de uma ideia muito positiva. Os fariseus, que significam separados, eram aqueles que estavam preocupados com a secularização no meio do povo da aliança, da antiga aliança, que estava se contaminando com ideias, com filosofias, até com elementos da religião pagã, se entregando e disse, não, lembra, a gente foi para o cativeiro da Babilônia porque a gente perdeu a pureza. E se misturou com outros povos, com outras religiões, adorando a outros deuses. A gente não pode ser assim, a gente tem que ser cuidadoso, senão vai ser pior agora. Já basta o cativeiro da Babilônia. E o rigor deles era exatamente para que eles não perdessem a santidade. E a gente não pode ser negligente nem superficial, não. Temos que ser rigorosos, os fariseus. Os escribas eram extremamente criteriosos no contato com o texto bíblico, era quem copiava o texto bíblico. Certo? Assim nasceram. Só que nos dias de Cristo, esses movimentos já tinham se degenerado e se tornado movimentos religiosos de autoglorificação e de orgulho e confiança na própria religiosidade. Não era mais a graça de Deus. Veja como uma coisa se perverte. Ele começa aparentemente como bom, vamos resgatar a nossa identidade, o texto bíblico, servir a Deus. Daqui a pouco as pessoas estão orgulhosas da sua própria religião. Oh, nós somos muito bons, né? Percebe? Ao ponto de rejeitarem a graça de Deus completamente. O próprio Deus encarnado quando esteve presente. Certo? É aqui que o Senhor Jesus está dizendo, vocês no zelo de fazer com que as pessoas sigam a Deus do jeito que vocês seguem, são capazes de viajar para fazer prosélitos em outras terras, em outros lugares. E aí a palavra de Cristo é terrível aqui, né? Porque ele diz, porque ao fazer um prosélito de vocês, vocês o tornam filho do inferno 2 vezes mais. Por que a igreja está falando isso? Presta atenção. Porque enquanto a pessoa está ignorante da palavra de Deus, ela pode ser alcançada. Você concorda? A pessoa está ignorante, não sei o que a Bíblia diz, eu não conheço, ela pode ser alcançada. Alguém pode pregar a Bíblia para ela, né, abrir, explicar quem é Jesus, e ela vir a se arrepender e crer. Mas quando a pessoa, usando a Bíblia, crê de uma maneira errada e com plena convicção de que ela está certa, não tem salvação. Entende? Aí está dizendo, era melhor que aquela pessoa não fosse discípulo de vocês, porque estava aí, alguém podia pregar o evangelho e eles se converterem. Mas uma vez que se tornaram discípulos de vocês, eles são 2 vezes mais filhos do inferno do que antes, porque eles, além de estar perdidos, eles estão perdidos com certeza de que estão salvos. É este ponto que o John Stott denuncia. Claro, ele não está falando aqui dos escribas e fariseus. Eu que coloquei esse versículo para falar do que é o proselitismo. Né? O proselitismo é esse esforço de fazer com que a pessoa não apenas mude espiritualmente, mas que, acima de tudo, ela engrosse as fileiras da nossa denominação. Eu quero que a pessoa se torne igualzinho a mim e esteja parte aqui. E isso, gente, soa muito mal para o mundo contemporâneo. Você está querendo é mais alguém para dar um dízimo lá para o pastor da igreja, né? Percebe qual é o ponto? É este alerta que ele faz. E muitas vezes, presta atenção, nós evangélicos carregamos esta presunção. Parece que se a pessoa se tornou evangélica, ela foi salva por se tornar evangélica. Como se Deus fosse evangélico, né? E aí presta atenção no que eu estou falando, tem que deixar isso bem claro. Quando eu digo como se Deus fosse evangélico, é como se Deus tivesse fundado a igreja evangélica. Ou seja, Deus estava dormindo até 1517, né? Ele estava em algum lugar no espaço aí, cochilando. Aí quando Martinho Lutero bateu as 95 teses, a última paulada lá, Deus acordou. Eu tenho uma igreja para construir aqui. Comecei com Lutero quando eu fui. Entende qual é o ponto? Esse erro nós não podemos cometer. O Senhor sempre teve um remanescente fiel, um remanescente da graça,
Deus não é evangélico, não é católico, nem é judeu. Deus existe antes mesmo do mundo ser criado. Ele não está condicionado à instituição, você percebe? E aqui isso me faz lembrar a nossa confissão de fé, quando vai falar da igreja, e fala que as igrejas elas podem ser mais puras ou menos puras. A igreja visível é o conjunto das pessoas que professam a fé em Cristo. Entende? Agora, muitos cristianismos, vou colocar aqui entre aspas, ou seja, grupos religiosos que professam-se ser seguidores de Cristo, que estão muito longe do cristianismo bíblico, da verdade bíblica. Isso é um problema porque não é porque a pessoa se declara cristão que de fato ela é. Aí tem um problema de natureza espiritual aqui. Mas não é porque ela simplesmente mudou de uma instituição menos bíblica para da outra mais bíblica que espiritualmente ela experimentou a transformação. Veja que o livro de Atos dos Apóstolos nos dá o exemplo de Simão, aquele que abraçou a fé e foi batizado, e que todo mundo acreditava que ele era cristão. Até que ele vendo os apóstolos fazendo milagres, ele diz, quanto é que custa? Eu quero isso aí também. Aí Pedro fala duro contra ele e diz, você está perdido e está enganado. Você não consegue saber da condição espiritual simplesmente porque a pessoa se juntou ao grupo que professa a fé bíblica. Por isso que, sabiamente, a teologia protestante, e em especial vou falar da reformada a partir dos símbolos de fé de Westminster, que é a da nossa igreja presbiteriana, faz essa distinção da igreja visível para invisível. Mas esta advertência está presente na Escritura toda. Quando Paulo fala aos Romanos, aos Gálatas, ele vai falar dos verdadeiros israelitas, não são aqueles da carne, mas são do espírito. A verdadeira circuncisão não é a da carne, mas é a do coração. O que é que ele está dizendo? Você pode fazer parte de um grupo institucional fiel, ortodoxo, mas nunca ter experimentado a graça espiritual que o grupo acredita. Entende? Está ali presente, mas não experimentou regeneração, novo nascimento e outros pontos. A palavra conversão e o conceito de conversão também gera um desconforto, por tabela, aos grupos muito institucionais. E aí ele dá o exemplo, ele começa falando, né? E eu acho isso fantástico, e admiro quem tem coragem de fazer isso, porque eu entendo que é necessário, que é a capacidade de autocrítica. John Stott era ministro da igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. E ele vai dizer, o tema da conversão é um tema desconfortável para uma igreja institucional como a nossa. Porque a igreja institucional, formal, de um país, né, é aquela que diz assim, esses são os filhos da igreja, que nasceram na aliança, que foram batizados, e se sente muito mal em que alguém fale de uma necessidade de mudança espiritual. Mas por quê? São filhos da aliança. Vocês conseguem perceber alguma similaridade? Não é na mesma intensidade que a igreja da Inglaterra, penso eu, porque a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é filha de missão. A igreja da Inglaterra é filha de reforma magisterial. Tem diferenças. Para explicar um pouco aqui. Igreja de reforma magisterial era aquela que, antes da reforma protestante era católica, e depois da reforma protestante virou protestante. Assim. Porque os magistrados decidiram que não iam seguir mais, porque estava um desvio muito grande. Toda a membresia do país virou. Entende qual é o ponto? Então, assim, eles eram institucionalmente dessa nova igreja. O trabalho das primeiras gerações foi um trabalho de evangelizar os próprios membros da igreja, porque não existia essa liberdade religiosa como a gente tem hoje. As pessoas ou eram de uma igreja ou eram de outra, dependia da região do país. O trabalho de missão é diferente. A igreja fruto de missão é a igreja fruto de pregação, de chamada ao arrependimento e à conversão. E quando alguém crê, ela opta por se tornar membro dessa igreja. Entende? É diferente o contexto. Então a gente cresce, quem é fruto de igreja de missão, com o conceito de conversão presente, de necessidade de arrependimento, necessidade de fé. Quando a igreja vai se institucionalizando, ou seja, ela se estabelece e ela dura gerações, aí a coisa muda. Você pode ver que esse conceito começa, às vezes, a perturbar algumas pessoas dentro do próprio arraial da igreja já estabelecida.
Ah, está falando aí de conversão para os nossos meninos são tudo crente. Já ouviu coisa desse tipo? Você lembra de alguma coisa parecida, Rodrigo, no tempo que você, esse tempo que você tem servido como pastor? Não, isso não é como do mundo aí não. Você percebe? E de fato há uma diferença entre ser filho da aliança, o que não significa dizer que a pessoa é nascida de novo e salva. Então, por mais que seja desconfortável para igrejas institucionais falar de conversão, o cristianismo fala de conversão. E nós precisamos falar de conversão até mesmo para aqueles que são filhos da aliança. Mas aqui a gente tem que entender um pouco mais o que significa isso. Fala, Djalma. Exatamente, exatamente. Havia uma necessidade. Nem todos os que são descendentes de Abraão são de fato filhos de Deus, né? E são de fato filhos de Abraão, Paulo vai dizer assim também, né? Porque se vocês fossem filhos de Abraão, né, vocês andariam nas pisadas de Abraão, né, nos mesmos passos de fé, disse o Senhor Jesus. Então, o que a gente tem que entender? Há vários conceitos relacionados à conversão aqui. O primeiro, a gente pode ver a conversão, como nós temos falado, conversão de sistema de crença. Se uma pessoa cria em conceitos divinos, de Deus, de homem, de salvação, de vida espiritual, não bíblicos, essa pessoa precisa converter a sua crença, mudar a maneira de crer. Ok? Então é uma conversão do budismo para o cristianismo, do islamismo para o cristianismo. É um sistema de crença diferente. Não tem como você dizer que são as mesmas coisas, porque não são. São conceitos diferentes, bases de conteúdos diferentes, livros diferentes. Ok? Então essa conversão de sistemas de crenças é um. O outro ponto que está relacionado é a conversão espiritual, como mudança de vida que toda pessoa precisa ter. O Senhor Jesus, conversando com estudiosos da lei, né, Nicodemos diz: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer de novo não verá o reino dos céus. Não importa, o novo nascimento é uma necessidade sine qua non. Não se pode abrir mão dela. Se alguém não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Ele pode ter sido batizado na infância como filho da aliança, e é filho da aliança, mas não foi regenerado pelo sacramento. Esse é um problema de algumas igrejas mais institucionais, que são fortemente sacramentais e que mantêm os seus fiéis escravizados pela instituição. Pode ver que quando a igreja é mais institucional e mais sacramental, os fiéis têm uma adesão institucional mais forte, porque elas confiam no poder da instituição de produzir realidade de mudança espiritual na vida delas. Daí a dificuldade que um católico, mesmo depois de estudar a Bíblia e ver que tem coisas que são bem comprometedoras no catolicismo romano, a dificuldade de romper com o catolicismo romano para uma igreja que seja mais fiel com a Bíblia, porque ele tem medo de dizer: e se essa é que é a igreja verdadeira? E como eu vou receber graça espiritual se eu não estiver dentro dessa instituição aqui? Você percebe? Mas não só esse, né? Não só esse meio. No meio protestante você tem alguns segmentos também que são bem sacramentais e que acabam depositando a sua crença na força dos sacramentos operando através da instituição. O novo nascimento é uma realidade de transformação espiritual. Então, quando a Bíblia fala da necessidade da conversão, ele está falando da necessidade da conversão espiritual, ou do novo nascimento, que a gente pode resumir com a necessidade de 2 atos: arrependimento e fé. A conversão, que é essa mudança espiritual, ela vem quando a pessoa toma consciência do seu pecado, da sua miséria, da sua necessidade de redenção, de salvação, de perdão, de uma nova vida, de caminhar com Deus, e a fé consciente em Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. São frutos da graça de Deus. E aí John Stott lembra o seguinte: a conversão são evidências externas, visíveis, mudanças que a pessoa demonstra na sua vida. Enquanto que a regeneração são transformações internas. Não tem como você ver. A regeneração é uma coisa que ocorre dentro. A regeneração é instantânea, a obra do Espírito Santo. Imediatamente você nasce de novo. A conversão, ela varia.
Tem gente que experimenta uma conversão abrupta. Ouve o evangelho, não conhecia, se arrepende, crê, mudou. Eu agora não creio mais nisso, agora eu sigo a Cristo. Já tem pessoas que passam por um processo de conversão que demora anos. Ele vai sendo pouco a pouco convencido de verdades, é como uma gotinha por vez. E algumas dessas pessoas não conseguem falar de um dia de conversão na vida dela. Foi em tal dia que eu me converti, exatamente porque foi um processo. Isso também costuma acontecer com os filhos da aliança. Por quê? Porque se a conversão é uma questão externa e diz respeito a uma mudança de paradigma de crença, desde que os filhos da aliança, devidamente criados nos caminhos do Senhor, se percebem por gente, eles já receberam a Bíblia, a instrução, a oração. Desde pequenininho, departamento infantil, canta que Jesus é o Senhor dele, o Salvador. Não consegue lembrar de um momento, vocês que tiveram essa experiência, né? Não consegue lembrar de um momento na vida em que não soubesse dessas coisas. Então, é muito curioso, porque muitas vezes os filhos da aliança têm dificuldade de perceber quando ocorreu a conversão na vida deles. Porque ficou aquele estereótipo de uma mudança radical. Não é aquela mudança de que eu era perdido e agora fui achado, eu era um drogado e agora não sou mais. Mas eu nunca me droguei, nunca me prostituí. Que conversão, que raio de conversão eu preciso? Eu nunca me lembro na vida de ter crido em alguma outra coisa que não fosse Jesus e na Bíblia. Percebe? Então essas pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade. Como é que a gente vai olhar as evidências, né, da conversão? No próprio conteúdo da fé e no fruto na sua vida. E aqui é importante a gente lembrar de um ponto, que a regeneração, segundo a fé reformada, é uma graça que precede a fé salvadora. Na Ordo Salutis, ou seja, na ordem de salvação, os reformados divergem dos luteranos nesse sentido. Para os luteranos, a fé antecede a regeneração. Para os reformados, é a regeneração quem precede. O que significa dizer que o Espírito Santo primeiro regenera o coração, para depois a pessoa vir a crer. E aí, eu creio que isso pode explicar muitas das angústias de algumas pessoas, de terem sido regeneradas em um período pré-memória adulta que ela tem. Ou seja, Deus mudou o coração à disposição para crer nele, numa fase da vida que depois ela não consegue mais memorar. E quando ela puxa da sua memória, ela só lembra de sempre ter crido. Ai, pastor, que coisa estranha que você está dizendo aí. Será que é estranho? Vocês acham que é estranho o que eu estou falando? Lembra de João Batista, na barriga de Isabel ainda, quando Maria vai visitar Isabel, e ele mexe e diz, lembra? Vamos dar uma olhada em Lucas. Lucas, capítulo 2. Na verdade, capítulo 1, né? Lucas, capítulo 1. Não foi na profecia, não. Na visita de Maria a Isabel, que está descrita a partir do versículo 39. Olha só. Lucas 1, 41. Eu vou ler desde o 39. Lucas 1, 39 e adiante. 39, 40, até o 44. Lucas 1, de 39 a 44. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Maria saúda Isabel e João Batista treme dentro da barriga de Isabel. Vejam, duas primas grávidas de duas pessoas importantes. O maior profeta da antiga aliança, João Batista, e o Salvador, seu primo, Jesus Cristo, na barriga da outra prima. Está certo? E exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Se tornou parte da oração católica da Ave Maria, né? E de onde me provém que me venha visitar a mãe de meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Né? Ela foi cheia do Espírito Santo, versículo 41. Então, isso aqui são evidências de que, de uma maneira pré-amadurecida na sua cognição, como nós adultos temos, porque eram dois fetos ali, João Batista
de alguma maneira reconhece a proximidade do seu Senhor ali. Não é? Houve a saudação de Maria e é cheia pelo Espírito Santo. De alguma forma isso ocorre. Eu creio que isso é extremamente viável e possível, certo? O que nós vemos aqui? Nós temos diferentes aspectos e temas para nós pensarmos na conversão. Primeiro, a conversão como mudança espiritual, ela tem vários tempos e formas diferentes. Tem pessoas que experimentam conversão instantânea, não é? Ouve e crê imediatamente. Vamos dar uma olhada em Atos 13, 44. Vamos dar uma olhada aí. Temos alguns exemplos. Nós temos alguns exemplos bons em Atos para... A bem da verdade, 48. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra de Deus e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Houve a pregação, creram. Antes, Atos 2. No dia de Pentecostes, Pedro se levanta e prega e anuncia o Senhor Jesus Cristo. Certo? Versículo 37 e 41. 37, 38 e 41. Atos 2, 37, 38 e 41. Após o sermão de Pedro, diz o texto: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, ou seja, ficou apertadinho o coração quando viu o sermão, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Um único sermão, ouviram, creram, se arrependeram, foram batizados instantaneamente. Certo? Agora, vamos pegar um outro exemplo. Paulo, que ficou perseguindo a igreja durante muito tempo, ouviu o sermão de Estevão, porque ele estava lá junto na hora da execução. Que diferença teve na vida dele? Nenhuma, estava durão lá. Aí Jesus aparece para ele na estrada de Damasco, né? E aí ele se converte. Filipe, né? Em Atos capítulo 8, quando ele vai falar com o eunuco, uma outra descrição de conversão espiritual. Eu tinha falado de Simão, né? O que tinha abraçado a fé, 8:13, olha aí, ó. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Certo? Olha aqui o que eu tinha... 19, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Quer dizer, ninguém conseguia, olhando para a vida de Simão, perceber que ele não tinha experimentado conversão espiritual. Porque ele tinha experimentado conversão institucional. Ele tinha deixado o paganismo e se unido à igreja, inclusive sendo batizado. Percebe o ponto que John Stott ressalta aqui? Gente, cuidado, porque isso incomoda profundamente o mundo, a sociedade contemporânea. Você reduzir o conceito de conversão bíblica à mudança institucional, fazer parte da sua igreja. Aqui para nós, eu não sei como você lida com isso, mas eu sinto um desconforto muito grande com essa ideia e sinto que muitas vezes nós evangélicos cometemos esse erro. É muito comum você ouvir as pessoas, principalmente quando está falando para quem não é evangélico, de conversão, implicando mudança de religião. Tem um lugar? Sim, vai ter um lugar. Mas qual é o lugar? O lugar é você estar num grupo que lhe ajude mais a caminhar saudavelmente e não atrapalhe. Porque tem algumas instituições que são tão ruins em divulgar a palavra de Deus que para a pessoa crescer espiritualmente naquele meio vai ser muito difícil. Concordam? Mas a conversão espiritual não consiste em a pessoa mudar da instituição. Esse é o ponto. Simão foi um que institucionalmente abraçou o cristianismo.
E não tinha como você olhar e dizer que aquela pessoa não tinha se convertido espiritualmente, até que ele demonstra que ele estava equivocado quando ele tenta comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro. Fala, John. É verdade. Agora, veja, a palavra conversão, ela tem todas essas conotações. A gente tem que explicar quando estiver conversando com as pessoas. Conversão significa mudança de religião? Também, porque conversão significa mudança, você percebe? É mudança. O que eu tenho é que explicar o conceito bíblico para as pessoas. E, gente, a Bíblia não fala de instituição. Quando o cristianismo está sendo pregado, não tinha instituição, não tinha CNPJ, não é? A gente tem hoje CNPJ aqui. Você não tinha isso. Você não tinha uma liderança central para toda a igreja. Aliás, nunca teve. Isso é muito mais característico do romanismo, porque, veja, a igreja católica, apostólica romana, não se esqueça que o último adjetivo é romano. Significa dizer que ela pega a estrutura de Roma, do Império Romano, e coloca dentro da igreja. Foi isso que ocorreu. Há igrejas tão antigas e até mais antigas do que a romana, que são as igrejas no Oriente, que elas não têm um bispo mandando em todos, elas são patriarcados, né? Você tem um patriarcado grego, o russo, o sérvio, o da Albânia eu não lembro qual era, que a maioria dos católicos da Albânia eram ortodoxos. Eu não lembro se o patriarcado era... Agora eu não lembro mais, eu acho que era o sérvio lá. Era o patriarca da Sérvia que coordenava lá. Percebe? Então, mas você não tinha isso no primeiro século. É tanto que uma certa vez os discípulos chegam para Jesus e dizem: olha, eu vi algumas pessoas aí falando em teu nome, expulsando demônios. Quer que a gente proíba? E Jesus disse: querido, se ninguém é contra você, é a favor de você. Deixa eles falando. Isso. Veja, era um grupo que não estava com o grupo dos apóstolos de Cristo, mas estavam falando o evangelho de Cristo. Jesus falou: está na boa. Presta atenção que isso é importante. Com relação a Cristo, Jesus diz: quem não é por mim, é contra mim. Ou seja, o cristianismo bíblico e verdadeiro não tem como você dividir Jesus e alguém mais. Não tem. Ou é Jesus, ou você não tem o cristianismo. Esse foi um ponto que a reforma brigou forte com relação à mediação, né? Só tem um mediador. Um cristianismo que prega Jesus mais a turma, né? Como uma pessoa que conversa comigo de vez em quando, ele está profundamente equivocado. Deus disse que não divide a sua glória com ninguém. Ok? Agora, com relação à instituição, à igreja, a lógica é inversa. Ele diz: se alguém não é contra você, é a favor de você. Veja quando Cristo está falando de si, ele diz: quem não é comigo, é contra mim. Mas com relação à igreja, a instituição, ele diz: aquele que não for contra vocês, é a favor de vocês. Perceba a sabedoria que há de Cristo aqui? Porque ele está dizendo: em termos de crença, o meu lugar é único, não pode ser dividido com ninguém. Em termos de instituição, se alguém não for contra você, você já está no lucro, meu amigo. Dê graças a Deus que ninguém está indo contra você. Se não estiver indo contra você, já está a favor de você. Percebe qual é o ponto? Porque a ideia não é o grupo, não é o grupo religioso, a instituição. Isso, de novo, é muito bom como a nossa teologia explica isso sobre igreja visível e igreja invisível, né? O corpo de Cristo é um corpo de quem foi regenerado, nasceu de novo, creu em Jesus Cristo e está espalhado pelo mundo, pela época, pela história, por aí, em instituições distintas. Não é a placa institucional que marca a igreja de Cristo, isso é característica de seita. Toda seita que diz isso: nós somos a única igreja verdadeira. Aí você faz, pode colocar uma buzina para cima dele. Diz: não existe nenhuma instituição sobre a face da terra que seja a igreja de Jesus Cristo na face da terra. A igreja de Jesus Cristo na face da terra é o conjunto de quem o Espírito Santo regenerou e fez crer no Evangelho. Estas pessoas estão espalhadas em países, em épocas diferentes e até em instituições diferentes. Algumas são mais puras, outras são menos puras. Algumas instituições são mais fiéis à Bíblia, ajuda mais os seus fiéis a crescerem espiritualmente. Outras são confusas, tem mistura em ensino verdadeiro com falso. E aí você diz: mas ali não é uma igreja verdadeira, ali não é uma igreja não muito pura. E aí as pessoas que são convertidas e estão nesse grupo vão ter uma caminhada mais difícil, mais lenta, porque ela está comendo palha com
trigo. Entende? Aí vai ter dor de barriga, vai ter indigestão, vai passar mal. Estão entendendo qual é o ponto? A condição espiritual é que define a igreja de Deus. Em Atos capítulo 8, a gente vê Filipe e Eunuco. Filipe explicando para o Eunuco o texto de Isaías, e quando ele pergunta de quem ele está falando, ele está falando de Jesus Cristo. Até que ele também vem a converter-se. Né? E assim nós temos, quer dizer, a conversão ela tem vários formatos e vários tempos distintos também. Mas a conversão bíblica, a qual a palavra de Deus chama os pecadores para se tornarem cristãos, é uma conversão de crença, de uma crença não bíblica para uma crença bíblica, é uma conversão espiritual para a vida que há em Deus e a comunhão, se tornar filho de Deus. E é a conversão, tem outros aspectos aqui, é uma conversão também como um estilo de vida. Eu sou o tempo todo chamado a sondar o meu coração e me converter dos meus erros, mesmo depois de nascido de novo, ou de convertido no sentido de nascido de novo, percebe? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, não é assim que diz lá em 2 Crônicas 7,14? O meu povo. Vamos dar uma olhada lá? 2 Crônicas 7,14. Tem até um canto, não sei se vocês lembram. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Eu pensei que era, mas pelo jeito não é não. 7, não é assim. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, 2 Crônicas 7,14, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer dizer, conversão é mudança. E não é porque a pessoa nasceu de novo, presta atenção que isso é importante. Aí volta no ponto aqui que o Jones... Não, crônicas. Não, cara, crônicas. Você não está ouvindo, não? 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas, nos dias da antiga aliança. 2 Crônicas 7,14. Aí Deus disse que houve, quer dizer, o chamado à conversão. E aí, presta atenção, nós não precisamos de conversão? Precisamos. Veja que essa conversão também significa converter-se de nós mesmos, ou seja, de nós sermos os senhores da nossa própria vida, para fora de nós, para Deus e para o próximo. Correto? O que é a lei de Deus resumida? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Porque se amar, a gente já se ama. Então a chamada cristã à conversão não é apenas para se tornar cristão, mas uma vez já sendo cristão, eu sou chamado a constantemente me converter. Deus ser o centro da minha própria vida e Deus passar a ser o centro da minha vida. E o próximo está na minha agenda de preocupação. Isso não é um chamado diário? É um chamado de conversão diário. Quer dizer, eu já sou convertido, nasci de novo, creio em Jesus Cristo, creio na Bíblia, mas eu ainda preciso de conversões na minha vida. E aí, presta atenção, de novo, aí volta naquele ponto. Nós precisamos ter a humildade como evangélicos de dizer isso para as pessoas que a gente vai evangelizar. Porque tem muita gente que rejeita a evangelização porque ela é feita de maneira arrogante, prepotente, dizendo, olha, eu estou muito bem, você que está perdido aí, no inferno, largado. E aí a pessoa, gente, por favor, não chama a pessoa de burra não, né? Porque se ela conhece a você um pouquinho, ela sabe que você não é perfeita. Mas muitos de nós evangélicos, quando vamos evangelizar os outros, falamos num lado de superioridade. Por quê? Porque o conceito está errado. A gente é proselitista, igual o fariseu naqueles dias. Eu tenho que chegar humilde e dizer, gente, eu estou chamando você para Jesus porque eu tenho experimentado Jesus na minha vida como alguém que precisa dele. E do mesmo jeito que ele está sendo bom comigo, gracioso, perdoador e paciente, vai ser bom para você também. Aquela frase de Spurgeon, né? De que evangelizar é um mendigo dizer para outro mendigo onde ele encontrou o pão.
Percebe? Então esse ponto é necessário a gente ver também, né? A ideia de uma conversão como chamada a mudança do foco de nós mesmos para Deus e para o próximo. Deixa eu ler mais um texto. Hoje é o nosso último encontro, né? A gente está terminando aqui. E depois eu estou à disposição. O reverendo Edson, que é o presidente do conselho da igreja, o pastor titular, que define as escalas aí. Mas hoje nós devemos estar encerrando aqui. Vamos dar uma olhada lá no final do Novo Testamento. Do Antigo Testamento, melhor dizendo. Livro de Malaquias. O último versículo do Antigo Testamento. Olha o que diz. O último versículo do Antigo Testamento. Ele converterá, Malaquias 4:6. Malaquias 4:6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Então existem conversões nas nossas relações que precisam ocorrer também. A pessoa pode ser religiosa, né? Muito evangélico, e pode precisar de conversão na sua experiência familiar. Eu gostaria de poder dizer para você, sorrindo, que isso é uma necessidade dos outros e não minha, mas eu não seria honesto. Um dos benefícios de efeito colateral da pandemia foi que me colocou mais junto assim, na minha família, e eu percebi que precisava mais dessa conversão aqui. Falo isso com vergonha, viu? Entende? Jeremias escrevendo Lamentação, e aí eu termino. Os últimos versículos de Jeremias, Lamentações, capítulo 5, Lamentações 5, 21 e 22. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Converte-nos a ti. Ou seja, a conversão é uma necessidade constante, porque arrependimento é uma necessidade constante. Confiança em Jesus Cristo, fé é uma necessidade constante. Voltar-se para Deus é uma necessidade constante. Nós precisamos ser humildes e quando formos falar para as pessoas que não são cristãs da necessidade de conversão delas, falar que nós também precisamos de conversão. E que o Jesus que a gente está falando para ela é o Jesus que a gente precisa todos os dias também. Isso muda. E vai tirar essas teias de aranha que às vezes nós deixamos na cabeça de muita gente aí que ele só está interessado em que mudar de religião. E deixar com Deus, né? O John Stott alerta de que às vezes nós estamos mais preocupados com a honra da nossa instituição do que com a honra de Cristo. Isso confunde a cabeça das pessoas sobre o que é o verdadeiro cristianismo. Vamos orar ao Senhor e assim nós encerramos o nosso estudo hoje. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, pelo teu Filho Jesus, a pedra angular, o Senhor da igreja. Ó Deus, nós queremos dizer para ti que nós dependemos de tua graça. A mesma graça que regenera o coração, que nos dá o arrependimento para a vida e a fé salvadora, é a graça que continua a nos sustentar nesta fé e continua a nos conceder os arrependimentos sempre que precisamos. E dizemos ao Senhor, nós precisamos todos os dias, Senhor, desta graça. Ajuda-nos a experimentá-la e a divulgar a tua palavra com sinceridade, honestidade e humildade. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos.